Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Graça e paz, meus amados, como é que vocês estão? Que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês em mais este dia. Que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja notória em nossas vidas, dia após dia, para a honra, glória, graça, poder e louvor desse Deus maravilhoso e bondoso que tem sido tão bom, tão extraordinário para cada um de nós. E vamos para mais um devocional da Palavra do Senhor, vamos aprender um pouco mais sobre as Escrituras de Deus. Estamos fazendo um estudo sistemático em Provérbios escrito por Salomão, filho do rei Davi, considerado o rei mais sábio, e estamos naquela dinâmica, naquele tema da diferença do justo, do escolhido por Deus e do perverso, aquele que anda segundo os seus desejos e as suas vontades. E vamos ver hoje os versículos 26 e 27 do capítulo 14, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Preste bastante atenção. Diz assim as Sagradas Escrituras do Senhor: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor, ele é fonte de vida para evitar os laços da morte. Meus irmãos, eu já expliquei isso, mas vou explicar de novo. Possa ser que talvez algumas pessoas não prestaram atenção, ou pessoas novas que estão vendo. A Bíblia, sempre quando ele se refere ao homem, não quer dizer ao gênero masculino. Não. Quando ele fala o homem, ele fala sobre a questão da humanidade, homem, mulher. Então, ele coloca todos assim pela igualdade, como se fosse direcionado para todos. Então, ele nos diz o seguinte, que o temor do Senhor, o homem que teme ao Senhor, ele é um homem forte e recebe um amparo forte. Temor ao Senhor. O que significa isso? Temor ao Senhor significa termos respeito. Significa termos admiração, significa termos prazer nesse Deus maravilhoso. E sempre que eu, muitas das vezes, vou explicar a meu filho a questão sobre o temor, eu explico a ele como a questão de Deus, ele sendo o nosso Pai, e ele nos dando uma instrução do que devemos fazer. E muitas das vezes eu vejo isso em ambientes de trabalho. Às vezes quando o gerente ou quando aquela pessoa que exerce uma liderança está ali, as pessoas se empenham veementemente para trabalhar. Mas muitas das vezes quando aquela figura do líder não está presente, as pessoas fazem corpo mole. Então, o temor de Deus é sabermos que temos que obedecer às suas ordens e fazer aquilo que Deus ele nos manda. E a palavra do Senhor ela nos diz o quê? Que temer ao Senhor, isso faz com que nós tenhamos um amparo forte. E há também um refúgio, uma segurança, um lugar seguro para os nossos filhos e para a nossa família. O verso 27, ele diz que o temor do Senhor ele é fonte de vida. E evita também os laços de morte. Meus irmãos, andar junto com esse Deus maravilhoso. Temer a esse Deus maravilhoso. E o temor ao Senhor não é algo desagradável, muito pelo contrário, é prazeroso para os seus filhos. Obedecer a Deus, obedecer às suas leis, às suas ordenanças, é um privilégio. É andar segundo a vontade de Deus, e isso é fonte de vida, e fonte de vida eterna. Não é aquela água como a água do poço que a samaritana foi pegar, que depois ela teria sede, porque o Senhor Jesus Cristo disse, da água que eu te der, você não terá mais sede. É a água, são as fontes de vida eterna que nos levarão para o céu para reinarmos em glória com o Senhor. E ele diz que tão somente isso, mas também nos livra de tantas coisas ruins. Meus irmãos, que Deus em sua infinita graça e misericórdia cuide de nós e do nosso coração e que tememos ao Senhor. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.